Em primeiro lugar, queria agradecer o convite que foi dirigido pelo Conselho Distrital da Ordem dos Advogados para estar aqui. É com todo o gosto que o faço no DIAP de Coimbra, que não sou eu trabalho no DIAP de Coimbra, coordeno uma equipa de vários procuradores adjuntos e temos desenvolvido há vários anos um projeto nesta área da violência doméstica e dos abusos sexuais às crianças. E, portanto, o DIAP, enquanto estrutura, é membro do Grupo Violência, Investigação e Intervenção e eu sou a representante do DIAP nesse grupo. Trago aqui um PowerPoint, eu espero conseguir gerir isto. E, portanto, começava a minha intervenção agora. No que toca à temática deste painel, violência no namoro, é necessário que diga que conhecimento de processos, de facto, em que são denunciadas estas situações de namoro, nós não temos muitos, porque geralmente estas situações vêm camufladas. Eu carrego. Onde é que eu carrego? Não sei. Onde é que eu carrego? Parece haver um problema. Desculpa, está um bocado longe do computador aqui. Não. Eu queria era só que aquilo vira. Eu tenho aqui um controlador, se quiser. Também trouxe um. Pode ser a distância. Ora, aí está. Pronto. Já está. Portanto, eu carrego aqui, não é? Na setinha. Né? Está bem. Portanto, estas situações surgem muitas vezes não epigrafadas como de violência doméstica, mas como injúrias, ameaças, coação, ofensas à integridade física, homicídio. Portanto, uma série de crimes que também tutelam situações de violência em alternativa ou em concurso a estas situações. Isto são notícias que têm vindo nos jornais nos últimos anos relativamente a situações de homicídios de quais foram vítimas jovens estudantes e que realmente são bastante perturbadoras, que foram mortas pelos seus namorados ou pelos seus ex-namorados e às vezes em situações de extrema violência à facada, portanto com meios muito insidiosos. Isto é uma notícia que veio em 2008 num jornal em que, portanto, dizia o número de mulheres foram mortas no âmbito das relações de conjugalidade ou de companheiras. A pergunta que se fazia era como é que morreram estas mulheres. A pergunta que eu faço é o que é que podemos fazer para isto não acontecer. O número das mulheres mortas durante o ano 39 em 2010, dos anos que antecederam foi mais ou menos a mesma coisa. E em 2008, numa semana, 4 jovens estudantes foram assassinadas pelos namorados ou ex-namorados, sendo certo que estas jovens eram mais ou menos ali da região de Coimbra. Portanto, isto teve muito impacto e realmente é importante que nós pensemos nisto. Portanto, o facto desta criminalidade não vir catalogada de violência doméstica, mas os outros, isto resulta também da redação do artigo, como já disse a doutora Margarida, só com o desenrolar da investigação se poderá equacionar a hipótese de um crime de violência doméstica, ou seja, estarmos perante situação análoga à dos cônjuges a permitir o enquadramento da situação factual no ilícito epigrafado de violência doméstica. Esta não catalogação como de violência doméstica resulta do facto, que a doutora Margarida já disse, do conceito contido na linha B do número 1 do artigo 152 do Código Penal e no qual se pretende subsumir a violência nas relações de namoro, não ser suficientemente claro, a meu ver, suscitando dúvidas relativamente às situações que cabam ou não no tipo, nomeadamente naquilo que se entende por uma situação análoga à dos cônjuges, ainda que sem coabitação. E isso vou falar um pouquinho mais à frente. A violência no namoro é uma problemática sobre a qual só muito recentemente as instâncias de controle, os estudiosos, os investigadores e todos aqueles que se preocupam com estes fenómenos da violência se têm vindo a debruçar de forma mais atenta. Certamente também porque este é um fenómeno relativamente recente, face às características que o namoro assume nas sociedades atuais, em que a abertura a nível dos relacionamentos não tem quaisquer limitações.
O namoro à janela do tempo dos nossos avós é algo de completamente ultrapassado. A liberdade de relacionamentos dos jovens é total, sem que a sociedade em geral estigmatize de algum modo tais relacionamentos pacificamente aceitos por pais e pela sociedade. Os jovens namorados dos novos tempos viajam juntos, têm relações de intimidade, conversam, envolvem-se, mantendo os vínculos à casa paterna, muitas vezes, por incapacidade de assumir compromissos e responsabilidades mais sérias. Numa notícia recente num jornal, estima-se que em Portugal cerca de 40% dos jovens adultos com a idade entre os 25 e os 32 anos vivem ainda em casa dos pais. Isto aqui há 30 anos atrás ou há 50 anos atrás era absolutamente inconcebível. Estes namoros, que não configuram uniões de facto, tanto podem prolongar-se por escassos meses como por vários anos. Um estudo levado a cabo pela Universidade do Minho alertou para o fenómeno da violência no namoro, concluindo que a violência nas relações afetivas acontece não só no seio da conjugalidade, mas também nas relações de namoro, ou seja, numa faixa etária muito jovem, na adolescência e mesmo na pré-adolescência. As agressões foram inquiridos 4.730 jovens, dos 15 aos 25 anos, 58% dos quais sexo feminino e 42% do sexo masculino. Segundo este estudo, 25% dos inquiridos afirmou já ter sido vítima de violência no namoro pelo menos uma vez, 20% admite ter sofrido violência emocional e 14% de agressões físicas. 30% dos jovens admitiram já ter agredido o parceiro, 23% agressão física, 18% emocional e 3% agressões físicas severas. Portanto, este estudo penso que nos faz pensar sobre isto e é preocupante. O namoro apresenta características e ocorre num tempo de vida que se situa num patamar diferenciado da violência que todos ouvimos falar, ou seja, a violência na conjugalidade. Acontece numa fase da vida em que os jovens ainda procuram os seus caminhos, num tempo de afirmação e de contestação, relativamente aos mais velhos, em que nada se sedimentou ainda, e, consequentemente, numa fase de vida de muita vulnerabilidade, em que se busca uma identidade com repercussões extremamente importantes no que toca ao seu futuro desempenho social. Os jovens não têm experiências de vida, nem de relacionamentos interpessoais, querem ser independentes dos pais e afirmar-se perante eles, têm ideias romantizadas acerca do amor, principalmente no que toca a raparigas, e grandes expectativas, e sofrem grandes pressões dos seus pares, passam a maior parte do seu tempo na escola ou com o grupo de amigos, portanto, não estão isolados, como acontece na conjugalidade muitas vezes. Tudo isto os torna extremamente vulneráveis e sensíveis, o que, aliado a um déficit de experiência que permitiria alguma endurance no que toca a ultrapassar as adversidades, cria um campo fértil para qualquer tipo de agressão que sobre eles seja exercido, por terceiros ou pelos seus pares, ganha uma dimensão e assuma proporções que muitas vezes estão para além da sua capacidade de resolução. Para além disto, estes jovens têm uma enorme incapacidade e dificuldade em procurar ajuda junto dos mais velhos ou das instâncias de controle. Para além disto, este aqui já vou passar. Estudos levados a cabo no que toca à vivência de situações de violência na infância, no seio da família, local privilegiado de aprendizagem, revelam que as crianças apreendem tais comportamentos como normais, o que acaba por gerar mais tarde, nomeadamente na adolescência, atitudes de permissividade à violência. E isto porque os comportamentos adquiridos no meio familiar são frequentemente reproduzidos pelos adolescentes, traduzindo-se em atitudes de permissividade à violência, nomeadamente e mesmo nas relações de intimidade. As crianças que crescem em ambientes violentos correm o risco de se tornarem tanto agressores como vítimas, face aos modelos de aprendizagem que presenciaram e relativamente aos quais, porque são crianças, não conseguiram ter uma atitude crítica e de repúdio. Se as figuras modelo de referência têm comportamentos desviantes, serão esses valores e esses padrões comportamentais que estarão a transmitir aos seus filhos e que estes transportarão consigo, levando àquilo que se chama a transgeracionalidade da violência. E assim, podendo dizer ser a violência no namoro um preditor da violência da conjugalidade, isto não significa que todas as crianças que saiam de relações onde há violência, que depois vão ser violentos nas suas relações, mas a probabilidade, eu e a minha circunstância, as circunstâncias em que ela vive, permitem que isso possa acontecer. De igual modo, se poderá dizer que o vivenciar situações de violência na infância será, por sua vez, um preditor da violência do namoro. E, portanto, temos o ciclo formado.
E quando falamos de violência, falamos da violência física, mas particularmente da psicológica, que se traduz em humilhações, insulto, controlo, intimidações, e disso vos fará mais à frente o Dr. João Redondo, e por vezes com efeitos bem mais destrutivos que a agressão física, pelo seu caráter corrosivo, continuado e escondido. Queria aqui dizer também que foram registadas em 2010 na PSP, na GNR, 31.235 queixas, que num estudo sobre a violência sobre as mulheres detectado nos Institutos de Medicina Legal em Portugal, dos 2.160 processos analisados, em 95,3% dos casos os filhos presenciaram as agressões, e em 66% no Porto e 83,3% em Coimbra, os filhos também eram alvos dessas agressões. Que as crianças expostas à violência, embora não sejam vítimas diretas, têm padrões, podem mais rapidamente superar, mas o comportamento delas futuro, a violência que é exercida diretamente e que é indiretamente, tem consequências de igual modo graves. Portanto, se nós olharmos para isso e vermos que naquelas 30 e tal mil queixas que houve sobre violência doméstica, a maior parte delas no seio da conjugalidade, a maior parte delas com crianças nas famílias, nós podemos ter uma dimensão realmente da gravidade deste problema. Para além disso, um estudo já de 2006 informa que é da Direção-Geral da Inspeção-Geral de Saúde, 6 crianças por dia são atendidas nos hospitais vítimas de maus tratos, abuso sexual e negligência. Portanto, isto é um problema grave com o qual nos temos que preocupar seriamente. Como quebrar este ciclo? É a pergunta que temos todos que dar uma resposta. Eu penso que a resposta não está na justiça, não está na saúde, está nisto tudo e está particularmente na prevenção. Numa prevenção primária, que é centrada na estrutura social, medidas e políticas que promovam a igualdade de género, respeito pelo outro, pelas crianças e idosos, reconhecendo as suas vulnerabilidades, políticas que não incutam à violência, enfim, que é o que nós vivemos rodeados. Depois uma secundária que é já centrada nos indivíduos e estas crianças que são oriundas de famílias em que a violência é normal ou acontece muitas vezes, incluem-se neste grupo. Portanto, são crianças que à partida terão alguma probabilidade de vir a ser futuros adultos violentos. E depois a terciária que é já centrada nos indivíduos, daqueles que exercem a violência e daqueles que são alvo dela. E aqui é que se situa a intervenção judicial, obviamente. A família é importantíssima, penso eu, porque é a primeira estrutura fornecedora de afeto, é ela que cinzela o caráter de todos nós, é a primeira responsável pela nossa formação e pela nossa educação e, portanto, é aqui na família que as crianças vão adquirir modelos de conduta e que depois vão exteriorizar. A escola desempenha atualmente um papel cada vez mais importante, porque cada vez o núcleo primordial da educação que pertencia à família está-se a transferir um pouco para a escola, porque é na escola que as crianças passam a maior parte do seu tempo e quando chegam a casa à noite estão cansadas e estão os pais cansados e, portanto, nada acontece. E por isso a escola não se pode aliar destes fenómenos e terão de incluir nos seus currículos e na sua ação iniciativas que apelem à cidadania e ao respeito pelo outro. Em Coimbra há um projeto que é o Violência Escola, também associado a este grupo de violência, em que realmente são desenvolvidas campanhas a nível das escolas de informação e de sensibilização. E, finalmente, a comunicação social, que é através da comunicação social que nós tomamos conhecimento destes casos todos e que realmente, às vezes, até nos chocam e que a comunicação social serve para alertar as consciências, serve para lançar a discussão e, portanto, de algum modo serve para que nós rejeitemos estas situações de violência. Para além das campanhas a levar a cabo, apelando à igualdade, ao respeito pela dignidade do outro, à condenação de atitudes de violência, é preciso que os jovens, que naturalmente desconfiam dos adultos, aprendam a confiar neles, na sua capacidade de compreensão e na sua capacidade de ajuda. E eu, quando falo em adulto, refiro-me aos pais, mas também aos técnicos de saúde, aos professores, aos educadores, aos psicólogos, a todos aqueles com quem os jovens mais e melhor interagem. E isto só se consegue se forem levadas a cabo nas escolas, setorialmente, campanhas de informação e esclarecimento aos jovens, enfatizando o facto de tais comportamentos, para além do mais, configurarem ilícitos penais, mas, acima de tudo, para inculcar nos jovens o repúdio pela violência ativa e passiva. A SIG, as instituições de solidariedade social, as entidades policiais, têm levado a cabo um sem número de campanhas junto às escolas visando tais objetivos.
Em 2008, a SIG levou a cabo uma campanha contra a violência no namoro e no cumprimento dos objetivos contidos nos vários planos, e em dezembro de 2010 foi aprovado o 4º Plano contra a Violência Doméstica, que já está em marcha, e estes planos têm, a meu ver, com empenho, têm sido muito importantes neste combate à violência doméstica. Mas eu acrescento também, e isto vem da experiência que temos em Coimbra, que sendo importantes as campanhas, é necessário também que a articulação e a interdisciplinaridade sejam uma realidade. E isso também só não basta. É necessário, por parte de quem lida diretamente com os problemas, empenho e investimento. E sendo importante as instituições que avalizam e apoiam estes projetos, é também determinante para que os mesmos avancem e se projetem no futuro o empenho, a dedicação e a persistência, acima de tudo, daqueles que no terreno os põem em prática. É necessário que os advogados, que são muitas vezes a porta de entrada do conhecimento de muitas situações de violência, os magistrados, as entidades policiais, os psicólogos, os psiquiatras, os médicos das urgências e dos centros de saúde, as instituições de apoio à vítima, se conheçam e conheçam o papel que a cada um cabe para que possam ter uma intervenção articulada, coordenada e objetivada e que se traduza, de facto, numa melhoria da situação daqueles que se vêem envolvidos em situação de violência. Em Coimbra está criado, isto é o Grupo Violência, Informação, Investigação e Intervenção, do qual o DIAP faz parte, mas como veem ali fazem parte de uma série de instituições, penso que neste momento são 12, que foram sendo envolvidas. O DIAP entrou em 2004, 2005, entretanto já havia um núcleo base e, portanto, este grupo funciona como? Mensalmente há uma reunião dos elementos do grupo, nem sempre vão todos, obviamente, em que nós aprendemos através do grupo a conhecermos uns aos outros, a sabermos quem é o outro, quem somos nós, o que é que temos a esperar do outro, o que é que o outro tem a esperar de nós. E, portanto, muitas vezes situações em que as pessoas se viam sem saber para onde mandar, e o Dr. João Redondo utiliza uma expressão que é a empurroterapia, portanto, estava-se o problema, através deste grupo e com os conhecimentos e com as discussões todas, evitam-se duplicações de atuações, e cada um sabe exatamente para onde é que há de mandar. Se tiver um problema, os médicos das urgências, os médicos dos centros de saúde, este grupo de violência tem levado a sério um projeto de intervenção em rede que envolve as ARS da região centro, e durante 3 anos foram feitas ações de sensibilização e que envolveram médicos, centros de saúde, enfermeiros, psicólogos, escolas, enfim, e que teve uma adesão muito grande e, portanto, faz também um encontro todos os anos e particularmente esta reunião mensal, digamos assim, que de facto acontece e que as pessoas se disponibilizam depois das 5h30, vão à reunião, que é efetuada, vai mudando o sítio da reunião, umas vezes na PSP, outras vezes no Serviço de Violência, enfim, vamos fazer no INEM e, portanto, vamos discutindo e vamos ganhando alguns conhecimentos acerca destas questões que é muito importante. Este é o artigo 152 do Código Penal, que a doutora Margarida já referiu. As alterações foram introduzidas em 2007, não deram uma resposta suficientemente clara no que toca ao enquadramento jurídico penal desta criminalidade, a violência no namoro, não sendo suficientemente claro o conceito que está contido na alínea B do número 1 do artigo 152, seja situação análoga dos cônjuges ainda que sem coabitação. Que é que será que isto envolve as situações de namoro? Claro que sim. Uma situação análoga dos cônjuges sem coabitação não é uma união de facto, que vem definida no Código Civil e que já estava prevista na antiga redação do artigo 152 e contempla situações em tudo similares à da conjugalidade, portanto a constituição de uma família mediante uma plena comunhão de vida, mas sem uma consagração legal. Não é uma situação de economia comum prevista na Lei 6/2001, contempla uma comunhão de vida, mas que diverge da união de facto, porque as relações de intimidade, em princípio, estarão arredadas. E, portanto, tem que ser o namoro. Eu vi uma definição na net que dizia o que é o namoro. Uma instituição de relacionamento interpessoal moderna que tem como função a experimentação sentimental e ou sexual entre duas pessoas através da troca de conhecimentos e uma vivência com um grau de comprometimento inferior à do matrimónio. Será isto pré-condição para o estabelecimento do noivado ou casamento? Será este o namoro dos tempos modernos? Ou seja, tirando as situações de um namoro já com algum tempo,
reconhecido por terceiros, com envolvimento afetivo, como disse a doutora Margarida, portanto, eu penso que será nestas situações só que poderemos fazer este enquadramento, no imediato subsumir as situações de violência entre os jovens ligados por laços afetivos é difícil. E por isso, muitas vezes, o que acontece é que o enquadramento será feito nos tais ilícitos que eu acima referi, exceção feita, obviamente, ao homicídio, aos sequestros, às coações graves, a maioria destes ilícitos assumem todos uma natureza semipública. E, portanto, estarão sempre sujeitos à desistência de queixa, enfim, com essas questões todas que envolvem os crimes semipúblicos. No entanto, quando é possível o enquadramento no 152, aí o crime assume uma verdadeira natureza pública. E isto significa que o legislador lhe atribui uma especial dignidade, o Estado assume-se como responsável único pelo procedimento criminal e com isto está não só a retirar às vítimas o ónus pelo procedimento criminal, isto é extremamente importante. Quem trabalha diretamente com os processos nos tribunais sabe o quanto, em 2000, quando o crime se transformou em público, a quantidade de mulheres que apareciam vítimas de violência e que diziam eu só não quero que ele saiba, se for possível não dizer, e, portanto, as mulheres tinham muito medo de apresentarem queixa. Se houver alguém e o Estado que se assume, atenta à gravidade disto, essa responsabilidade, isto é um ónus muito pesado para as vítimas. E, portanto, está a retirar às vítimas o ónus pelo procedimento criminal e está a dar à sociedade, parece-me a mim, particularmente às vítimas, um sinal inequívoco de que tais comportamentos são intoleráveis numa sociedade cuja lei fundamental é tributária dos princípios constantes na Declaração Universal dos Direitos do Homem. Eu penso, portanto, o crime público, que foi a Lei 7/8 de 2000, portanto, o crime de natureza pública, a denúncia é feita por estas entidades todas e pelos funcionários públicos da seção do artigo 242 e, o processo é canalizado obrigatoriamente para o Ministério Público para a investigação. A denúncia é obrigatória para estas entidades e aqui faz-se também, neste tipo de criminalidades, penso eu, um apelo à cidadania. E, portanto, à responsabilidade de todos nós perante situações que atentam contra a dignidade das pessoas. Não temos obrigatoriamente e legalmente que denunciar, mas se calhar devíamos fazer alguma coisa em prol das vítimas. E, por isso, desenvolvemos, relativamente à violência doméstica, um programa cuja base assenta na premissa que os tribunais sozinhos não serão capazes de levar a bom termo a tarefa que lhes cabe de fazer justiça. Também um tal programa, com as necessárias adaptações, obviamente, será aplicado nos casos em que se verifique uma situação análoga à dos cônjuges, ainda que sem coabitação, portanto, as tais situações de namoro. O programa, baseado na premissa que referi, pretende uma justiça que vise punir o agressor, arguido, mas também, em alguns casos, e diria que na maior parte, e num patamar similar, proteger e apoiar a vítima. E a proteção desta, a nosso ver, será sempre pela capacidade que tivermos de, atempadamente e no imediato, impor ao agressor medidas coativas que o impeçam de prosseguir com a atividade criminosa e também numa como que aproximação ao modelo de justiça restaurativa, querendo a vítima atuar sobre o agressor, tentando a sua ressocialização através da sua inserção em programas adequados de intervenção com agressores, ainda que num contexto de coação. Portanto, nós, no Diabo de Coimbra, no que toca a este tipo de criminalidade, apostamos muito na suspensão provisória do processo e temos uma série de entidades, temos uma série de entidades que nos ajudam nessa tarefa. Aqui cabe, a nosso ver, a suspensão provisória do processo. O mecanismo processual está previsto no artigo 281 do Código de Processo Penal e que poderá ter um efeito muito positivo para o apaziguar da conflitualidade, quer as relações se mantenham, quer prossigam, quer não. Só assim, a nosso ver, se protegerá cabalmente a vítima, já que se atua sobre o agressor. Entendemos também que, e já desenvolvemos o tal projeto, que o combate à violência doméstica enquanto comportamento penalmente tutelado passará sempre pelas suas características e peculiaridades por uma íntima colaboração e articulação entre dois vértices, a justiça e a saúde. A justiça, que envolve aquelas entidades que gravitam à sua volta, e a justiça e a saúde com aquelas entidades, e outras haverá, que também gravitam ali. Numa intervenção em termos de resposta mais imediata, na vertente do apoio e proteção, o social, envolvendo todas aquelas entidades também que protegem as vítimas.
Para além disso, o DIAP de Coimbra impulsionou... Isto é o trabalho em rede e todas as entidades com quais o DIAP ou tem protocolos escritos ou verbais ou tácitos. Portanto, estas entidades todas podem ser envolvidas num processo de uma suspensão provisória de processo. Com o Serviço de Violência Familiar fazemos uma avaliação e depois a intervenção com a vítima ou agressor. O agressor não é envolvido num programa de intervenção com agressores sem primeiro lhe ser dado conhecimento de tudo o que vai acontecer e dos passos que vão ser dados como pressuposto para que a suspensão surta efeito e realmente ele se disponha a cumprir o programa. Impulsionou o DIAP também um protocolo de articulação, que é este, com estas entidades, com a PSP, com a GNR, com a Direção-Geral e com o Serviço de Violência Familiar, que visa dar uma resposta célere e eficaz, quer em termos de proteção da vítima, quer da sujeição do agressor arguido a medidas de coação, e que tem por base uma articulação muito estreita entre as entidades envolvidas, ou seja, estas que já referi. O objetivo disto é que, através de uma intervenção imediata, devidamente articulada, nas situações de grande conflitualidade e tensão, e em que o risco é real, se obste a um agravamento da situação de conflitualidade com consequências muitas vezes imprevisíveis, face ao risco que envolve. Portanto, uma situação de violência que é escondida, que muitas vezes ninguém sabe. A partir do momento em que entra nesta, digamos, espécie de rede, os agressores sabem que não é só a vítima que sabe da situação e tem conhecimento, mas que há uma série de entidades que também têm este conhecimento. E isto, de algum modo, previne, pelo menos, a continuação das violências físicas, às vezes não nas psíquicas, mas pelo menos nós tentamos que seja que dissuada da continuação da violência. Nestas situações mais urgentes, o potencial de risco é maior, tem de ser dada pelas instâncias judiciais uma resposta célere, imediata e eficaz. Para tanto, impõe-se que de imediato seja avaliado o risco. Esta avaliação do risco é muito importante, e isto é muito importante a nível da advocacia, penso eu, ter as linhas de orientação, quanto é ela que permitirá aos decisores judiciais avançarem com medidas coativas para o agressor, nomeadamente afastamento do agressor da residência, com proibição de contactos com a vítima e agora com os novos meios que estão contidos na Lei 112 de 2009, 16 de setembro, que é uma lei vocacionada só para a proteção da vítima. Saíram, entretanto, aquelas portarias sobre o Estatuto da Vítima, a vigilância eletrónica, a teleassistência, que agora já estão implementadas e já estão no terreno e, portanto, já podem ser aplicadas. Isto são tudo medidas de proteção da vítima. Portanto, é isto que se pretende que seja feito de imediato. Esta avaliação do risco permite ter um conhecimento muito mais profundo de quem é o agressor, qual é o seu perfil e de que forma será possível predizer, se é que isto é possível, o seu comportamento criminal, por forma a evitar-se a reincidência da violência e acionar os mecanismos delineados no protocolo que atrás referi. O sentimento de impunidade do agressor é proporcionador de mais e mais agressões e que leva a tudo isto. As vítimas ficam muito sós e, portanto, acabam por gerar-se delas sentimentos de medo, vergonha, perda de autoestima, depressão, solidão, enfim, que é isto que é preciso evitar, ou não podendo evitar, que é preciso tratar, pelo menos, e ter o acompanhamento. Esta avaliação não pode ter um caráter intuitivo e, portanto, há várias linhas de orientação que visam despistar o risco, documentar e fundamentar os factos que podem desencadear a violência, planear a segurança da vítima e intervir sobre o agressor com a aplicação de medidas de coação que mais se adequem à situação. Portanto, é imperioso e importante estar atento aos sinais de alarme. É preciso que os amigos, os colegas, os companheiros denunciem estas situações a tempo. E não tem de ser necessariamente criminalmente, obviamente. Mas é preciso que alguém as saiba e que possa intervir. E isto para que a tempo possa ser feito algo em prol de defesa e proteção e apoio das vítimas. Eu terminaria dizendo, como se diz no cartaz difundido pelo Conselho da Europa a quando da campanha contra a violência doméstica, tudo não cabe no enorme e insuportável silêncio que naquela imagem inicial eu vi. Muito obrigada.